Tchau, Polly. Ana. Ana, manda um request. Vamos lá. Ah, legal. Vamos ver se vai. Oi? Olá, Aninha. Boa noite. Aninha, Tudo boa bem? noite. Como é que Tudo vai? bem? Como é que vai? Graças a Deus, tudo bom e você? Tudo jóia. Vamos lá, deixa eu Vamos fazer lá, deixa eu fazer uma introdução aqui. introdução aqui. Aí o pessoal Aí o consegue pessoal entender do que consegue ele está entender do falando. que ele está falando. Beleza. Tá tendo retorno? Tá tendo retorno? Você escuta legal? Você escuta legal? Tô super bem. Tá, porque aqui tá tendo um Tá, porque pouquinho de aqui tá tendo retorno um pouquinho na de minha voz. retorno na minha voz. Tá, você quer que diminui aqui alguma coisa? Tenta baixar um pouquinho. Tenta baixar um pouquinho. Melhorou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, deve ser o meu lado Deve ser aqui. o Deixa eu meu baixar lado um aqui. pouco. Deixa eu baixar um pouco. Eu diminuí aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Olá, pessoal. Olá, Boa tarde pessoal. a Boa todos. tarde a todos. Hoje iremos conversar sobre um assunto bastante delicado, pois envolve sonhos, futuro, famílias e colaboradores. Desde o isolamento noticiamos várias situações que têm sido desafio para as autoridades e a população. A pandemia do novo coronavírus veio para colocar a tecnologia, a ciência e uma das provas mais duras a serem enfrentadas. Antecipar pode ser tá muito ruim o som, tá quebrando demais, né? Aqui tá ótimo. Sério, então desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, hoje eu gostaria de conversar com a Ana sobre esse assunto. A Ana é formada em graduada em Relações Públicas pela FAAP, Direito pela Unib, com pós-graduação e gerente de cidades pela FAAP desde janeiro de 2002. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Marcinho. Então, todo final de ano, Ana, nós fazemos votos de muitas realizações, saúde, dinheiro no bolso, e ninguém esperava por essa pandemia. Sim. E com isso colocou muitas realizações em pausa, e esvaziou o dinheiro no bolso. Uhum. Nesse contexto, eu gostaria de dar início ao nosso bate-papo com um ponto que, embora não se ouve falar muito, os números são assustadores. São. Casos de divórcios aumentaram 177% durante a quarentena. E a violência contra a mulher, 21%. Uhum. Você, como advogada, como tem lidado com essas situações com esses clientes? Ó, Márcio, difícil, viu? Porque as pessoas ficaram trancadas em casa e continuam trancadas em casa, né? E aí o convívio é complicado, porque essas pessoas assim, já tinha, né? Quando havia a violência, principalmente contra a mulher, não só contra a mulher, mas assim, contra a criança, o idoso também está sofrendo muito, porque assim, o que se mais fala é a mulher, né? Porque tem a Lei Maria da Penha, tudo, Sim. né? Mas o idoso e a criança também estão sofrendo com isso. E as pessoas ficam trancadas em casa, ficam malucas, né? Porque você fica dentro de... Às vezes você mora num apartamento grande, mas a maioria mora em apartamento pequeno, em casa pequena, em condições precárias, né? E se, por exemplo, é uma violência contra a mulher, esse homem que está lá dentro, muitas vezes bebe, ou usa droga, ou enfim, né? E aí fica aquela coisa, fica insuportável, né? Então, é complicado, e a mulher às vezes fica com vergonha de falar que está sofrendo esse abuso, né? Tem essa questão também, tem vergonha, fala assim, como né? E quando chega numa delegacia, não tem um apoio necessário, né? Porque as delegacias também não estão preparadas para isso, apesar de ter a lei, apesar de ter uma delegacia específica para isso, mas às vezes ela chega lá e é um delegado que está lá, que não quer escutar ela, ou um escrevente que está lá e que fala, olha, não é assim, então está fechada, e com a pandemia...
diminuiu o número de pessoas, né, que trabalhavam ali dentro. Então, a pessoa chega lá e não tem o apoio necessário, né? E aumentou realmente. E aumentou porque as pessoas estão convivendo, mas dentro de casa. E, por exemplo, esse homem que faz, que vai contra essa mulher, que vai bater nessa mulher, não é só bater, mas também tem a pressão psicológica, né? Tudo. Perdeu o emprego, por exemplo. Então, é uma reação em cadeia, né? Então, ele perdeu o emprego, está dentro de casa, não consegue sair, não consegue colocar comida na casa, a mulher está lá dentro, já tem, de repente, um histórico de violência, agressão, né? Então, isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E você mencionou, assim, no caso de perder o emprego, né? No caso, quando for pensão alimentícia, como vai fazer? Como se trata? Então, teve também até clientes meus que não conseguiram pagar mais a pensão, né? E aí você tem que entrar como revisional. Não tem jeito, porque assim, a pensão é um direito que precisa, que o menor precisa daquilo, ele precisa comer. Só que aí quem paga perdeu o emprego. E aí, como fazer isso? Né? Tem que negociar, né? Tem que chegar para o juiz e falar, olha, eu perdi o emprego, mas eu não vou conseguir pagar o valor X, né? Eu tenho um cliente que paga hoje 7 mil reais de pensão e aí faz 2 meses ele perdeu o emprego. Como é que ele vai pagar 7 mil reais de pensão? Exato. Você não encontra um emprego assim da noite pro dia. Não consegue. E assim, a maioria dessas pessoas não tem reserva, porque a gente veio de uma crise. Então, a pessoa não tem reserva, não consegue pagar, né? E isso a gente está falando de uma classe média alta aqui, que é 7 mil reais, não é uma pensão baixa, né? Agora, você imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo e que perdeu o emprego e que pagava lá 300, 400 reais de pensão, né? E essa criança dependia dessa pensão para tomar um leite, para comer, né? E hoje não tem, né? E aí o que acontece? A pessoa que paga tem que entrar como revisional e falar, olha, eu não vou conseguir pagar isso. Né? Porque e nesse caso, Ana, o processo é moroso, como aquele do problema do marido violento? Então, hoje os processos estão 100% digitais. Né? Quando você entra, por exemplo, com uma execução, porque assim, você parou de pagar a pensão, o que a mulher, né, em nome do filho, vai entrar com a ação, uma execução de alimentos? Assim, é demorado? É demorado, não é uma coisa rápida. Porque você tem todo o trâmite processual, apesar de hoje o fórum está 100% digital, você tem que chamar essa pessoa que não está pagando para o judiciário e falar, olha, se você não pagar, em 3 dias você pode ser preso, porque tem a prisão civil de quem paga quem não paga, né, os alimentos. E eles são presos em casa ou realmente são levados à cadeia? Então, antes da pandemia, tem uma delegacia específica para isso. Aqui em São Paulo, é uma delegacia lá na Moca, que só pega a prisão civil para alimentos, né? Com a pandemia, o juiz até decreta a prisão, só que ele não é levado preso, ele vai cumprir dentro de casa. Sofrimento, né? No isolamento, obrigado a ficar em casa duplamente. Né? Sofrimento duplo. Mas, assim, hoje o que eu vi, não só em relação à pensão, mas, assim, em várias ações, que você, por exemplo, numa questão de execução de alimentos, que você tem que chamar a pessoa, olha, se você não me pagar esse alimento, você vai preso. Quem faz esse serviço é um oficial de justiça, né? Só que, e cadê o oficial de justiça para fazer? Ele chama você pelo WhatsApp, talvez? Né? Então... É complicado. Então, assim, é complicado, né? A lei existe, ela teoricamente tem que funcionar, mas com a pandemia, essa coisa extraordinária que aconteceu, né, que já era uma questão que muitas pessoas já, né, clientes falavam assim, mas doutora,
ainda o meu ex-marido não foi intimado, não foi citado. Então, o oficial está atrás dele. Você imagina agora. Entendi. Agora É complicado. é complicado, né? Né? E nesse cenário onde as pessoas estão em casa ou acabando de alugar uma casa e perderam os empregos, o que acontece? Eles são despejados, existe uma lei que os protege? Então, tramitou, né, no começo da pandemia uma lei na qual que os despejos não seriam executados, né? Então, é que igual você falou no início, né? O início do ano, no início da nossa live, né? No início do ano, as pessoas, elas colocam no papel o que vai fazer, né? Em 2020, né? As realizações, muitos trocaram de casa, vão começar a estudar, né? Aquele sonho que vocês têm, em 2020 vamos virar a página, né? E não aconteceu, né? Muitos, né? Não aconteceu, muitos não aconteceu. E as pessoas que pagam o aluguel, né? Tanto o comercial como o residencial, né? Sofreu muito, né? Está sofrendo muito com a pandemia. Porque é aquela velha história também da reação em cadeia, né? Então, a pessoa paga o aluguel, ele de repente perdeu o emprego. E aí, como é que ele vai fazer? Né? O comércio fechou, simplesmente fechou, né? Houve um decreto aqui em São Paulo que a partir de tal dia não abre mais o comércio. E essa pessoa que, né, o dono do comércio... O restaurante, por restaurante foi um dos mais alimento por afetados. uma semana, e de repente, inicialmente o plano era de ficar 15 dias em isolamento. E nós estamos 90, né? E assim, essa semana, né, que novamente o comércio começou a abrir. O restaurante, né? Já faz 2 semanas que o comércio de rua, lojas de roupa já podem abrir, e agora faz o quê? Segunda-feira os restaurantes podem abrir. Mas e aí? Como é que vai abrir? Né? Assim, até então eu estava usando o delivery. Hoje o delivery corresponde a 20%, 15%, 20% do faturamento de um restaurante. Não cobre as despesas. Né? E esse dono do restaurante precisou comprar produtos. O que ele fez com esse produto quando ele comprou, quando fechou? Né? Ele não vai estocar um restaurante que, sei lá, mexe com peixe, por exemplo. Vai fazer o quê? Vai ficar, né? Estraga, comida estraga. Né? Foram 90 dias, né? E aí, essas pessoas que pagam aluguel, tanto residencial como comercial, começaram a não dormir, né? Porque, e aí, eu vou ser despejado? O que eu vou fazer? Né? No começo da pandemia, houve até um alívio para essas pessoas, vamos colocar assim, né? Porque o judiciário ficou com os prazos suspensos por 30 dias. Né? Então, você não tinha como entrar com uma ação, por exemplo, de despejo. Né? Você não tinha como, né, entrar com algum tipo pelo locador para se resguardar disso. Né? Então teve esse lapso aí que ficou, né? Mas depois dos 30 dias, como fazer? Exato. Minha segunda pergunta era: as pessoas alugaram os imóveis comerciais, residenciais, uma situação. Depois tudo mudou, mas os valores continuaram os mesmos. Tem como renegociar os valores, ou abaixar, porque agora... Então, tem assim, eu até falo para os meus clientes, né? Assim, tem umas dicas, né, para você negociar com o proprietário. Se você é um bom locador, sempre pagou seu aluguel em dia, você tem uma coisa na mão de falar, olha, eu sou um bom pagador. Só que aconteceu isso, é uma coisa extraordinária, né? Então, e sempre falar com esse locador da melhor maneira possível, com a verdade, né? Porque não adianta chegar para o locador e falar, olha, eu pago 5 mil de aluguel e agora eu vou pagar 1.000. Não, as coisas não são assim, né? Então, primeira coisa, você tem que fazer um planejamento financeiro para isso,
né? Chegar, antes de conversar com o seu proprietário, chegar e falar, olha, é o seguinte, eu faturava X, com esse X eu pagava tanto de aluguel, ou eu ganhava X, no caso de residencial, né? Houve algumas MPs aí que diminuíram o valor do salário, né? E de acordos, né? Acordos trabalhistas, ou outros que foram mandados embora, né? Então, antes de chegar ao proprietário, fazer então essa organização financeira, para falar, olha, quanto eu posso pagar? É lógico, não é uma coisa que você vai, agora há de eterno eu vou pagar isso. Não, coloca um prazo. Olha, a pandemia a gente não sabe quando vai terminar isso, né? Não tem um prazo. Que nem você falou, a gente ia 15 dias, de 15 virou 30, de 30 virou 90 e agora a gente vai entrar mais em um mês, apesar das coisas estarem abrindo aqui no Brasil. Né? Mas não vai recuperar a economia de uma noite, do noite para o dia. Não, e ainda estamos arriscados a ter um segundo pico, né? Sim, o que pode levar a estaca zero. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a doença está indo para o interior, né? Então, regiões que estavam abertas agora estão sendo fechadas, né? Então a gente não tem controle, nós não temos controle, né? Então, o locatário tem que ter o cuidado de negociar, antecipar essa conversa, né? Não deixar, tá na pandemia, então eu sei que não vai acontecer nada comigo, o cara vai usar não. Isso como uma muleta. Não adianta. Então, chegar e falar, eu sou um bom pagador, eu vou conseguir te fazer tal pagamento, vamos dividir, vamos diminuir 30%, 40%, 50%, o que seja, né? Mas negociar claramente com o proprietário sobre isso, né? E com isso, o proprietário também tem o lado de flexibilizar, né? Não adianta nada o inquilino chegar, né, ser o mais honesto possível e o proprietário falar, não quero nem saber, tchau e tal. Não, se ele é um bom inquilino, pegar, porque na hora que esse inquilino sair, não vai conseguir um novo agora, né? Não vai. Principalmente não tão comercial. Cedo, é verdade. Anny, você falou em planejamento. Você acha que o poder público poderia ter feito um planejamento melhor? Eu acho que sim, principalmente na área comercial, né? Porque São Paulo ele é dividido em vários núcleos comerciais, né? Então, você, por exemplo, tem a região do Brás, que é roupa, tem o gasômetro, que é né, madeira, né? Tem a Rua dos Pinheiros ali, que coisas de ferramentas, essas coisas. Então, eu acho que o poder público, sabendo dessa pandemia, porque ele sabia antes, né? Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter pego essas associações de comércio e falar, vai chegar uma hora que a gente vai ter que fechar. Vai ter que fechar. Então, fazer uma coisa escalonada, né? Não chega... exemplo de novo do restaurante. Então, o cara comprou os insumos dele para aquela semana e simplesmente o poder público falou assim, fechou. Aí o cara falou, o que eu vou fazer com os meus insumos? O problema é seu. E não é bem assim, né? Não é bem assim, né? E não é bem assim. Então, não houve por parte do governo isso, né? E assim, a mesma hoje, esses dias essa semana que está abrindo o restaurante, muitos restaurantes estão abrindo. Eles já estão, né? Já podem abrir na hora do almoço, né? Mas tem muitos que falam, não vou abrir, não adianta eu abrir, porque o meu maior consumo é à noite. À noite eu não posso abrir. Né? Então, não adianta eu ficar de dia, né? Restaurantes ali na Vila Olímpia, né? E, por exemplo, e vai ter um consumo de água, luz, enfim, e só que ele não vai ter aumentar ainda mais a dívida. Agora, Ana, de 2015 até 2019, o número de startups no Brasil mais que triplicou, passando de 4.151 para 12.727. Um salto de 207%.
O que o governo fez ou está fazendo para essas startups, empresas de pequeno e médio porte? Houve algum subsídio? Então, eu vi, até foi essa semana passada, que tem uma lei, né, de eles pegarem financiamento. Mas o que acontece? Muitos não vão conseguir, porque, que nem a gente falou assim, as startups, por exemplo, até muitas quebraram já, né? Já fecharam, né? Só ficaram as grandes, né? Mas as que estavam começando, né? Então já não tem não vai conseguir isso. E os pequenos e médios empresários, eles não conseguem chegar ali no fim, de pegar o financiamento, né? Porque ou eles já tinham alguma dívida anterior, né? E isso já tira eles não vai conseguir chegar ao banco, né? E os que não tinham, né, vão precisar apresentar garantias para o banco, né? E como ele vai fazer? Que garantia que ele vai ter? Então, assim, então os grandes conseguem, né? Mas o grande consegue se manter. Agora, o pequeno e o médio, ele geralmente trabalha com faturamento do dia, da semana, né? Como é que ele vai conseguir chegar para o banco e falar, olha, eu tenho uma perspectiva de ter tal faturamento, mas hoje eu não tenho. E o banco fala, então tá, então me dá uma garantia. E qual a garantia que ele vai dar? Né? Então, é difícil, porque apesar do governo tentar, mas a nossa realidade é outra, né? A realidade da rua é outra. Sim. Né? E os funcionários dessas empresas que começaram as suas atividades e de repente fechou? Existe aquele prazo de 90 dias, o aviso prévio, tudo mais. Mas aqueles que já passaram do 90 dias logo no começo da pandemia, como fica isso em termos de rescisão, demissão? Desde que vieram, né, você poderia ou suspender o contrato, né? Existe uma penalidade para suspender? Então, quem suspendeu, né? Ou quem diminuiu a jornada de trabalho e o salário, né? O governo falou, ok, você pode fazer isso. Então, por exemplo, quem suspendeu o trabalho, o governo ia pagar o seguro-desemprego pelos 90 dias, né? E quem reduziu o salário e a jornada de trabalho, o governo iria também pagar a porcentagem de qual foi diminuído. Então, se diminuiu 70%, 30% o governo ia arcar e 70% a empresa ia arcar, né? Passado esse período, ele vai ser, por exemplo, quem reduziu, ele pode suspender. Então, o cara trabalhou com horário reduzido, né? O empregado trabalhou com horário reduzido, e aí acabou o prazo dele. O que a empresa pode fazer? Ele pode fazer duas coisas: ou de suspender, ou mandar ele de férias, né? Falar assim, então você vai agora ficar 30 dias em casa de férias, né? Agora, mas nessas duas situações. Então, se a empresa fez essas duas situações, o prazo que ele deu, ou de 30, ou de 60, ou de 90, ele tem estabilidade. O empregador tem estabilidade. Né? Entendi. Mas assim, por exemplo, após o prazo, não após o prazo, você tem tanto suspenso ou reduzido, quando voltar à normalidade, aí o empregador resolve cortar o contrato de vez. Isso não seria um pouco injusto, tanto para o lado do funcionário, como da forma que o governo ajudou, o proprietário falou, o empregador disse, manter empregado... Volta um pouquinho a pergunta que falhou. Oi? Volta um pouquinho a pergunta que falhou. Tá. Não seria um pouco injusto por parte do
empregador, empregador, enquanto ele está, o funcionário está no salário reduzido, suspenso, manter ele na folha, pagando pouco, e quando voltar às atividades, demitindo. Então, assim, quando aconteceu isso, eu fui ler a MP, eu falei, nossa, legal, porque você dá primeiro você ajuda, né? É uma ajuda. Mas eu fiquei imaginando o pós. Eu fiquei imaginando o pós disso, né? Então, o empregado, ele teve, por exemplo, seu contrato suspenso. E aí, acabou o prazo dessa suspensão, ele tem que voltar ao trabalho, né? Ele tem que voltar ao trabalho. Mas a empresa continua não produzindo, não vendendo. Como é que ela vai fazer? Né? Como ela vai fazer? Né? Então, assim, e aí veio o caso de você, financiamento, né? De você, o governo, ele fez algumas umas linhas de crédito para pagamento de folha, né? Para ajudar no pagamento de folha. Ele só pode usar aquele dinheiro para o pagamento de folha, não pode fazer outra coisa com aquilo, né? Isso ajuda, com certeza ajuda. Mas esse retorno vai ser difícil, vai ser difícil, porque o cara que está lá na empresa, o dono da empresa, ele não vai ter dinheiro, né? O pequeno e o médio. Então, o que o governo britânico está fazendo para algumas empresas daqui dando incentivos, tanto fiscais, como uma linha de crédito e proibindo os bancos e as financeiras de solicitar um imóvel como se fala, em segurança. Uhum. No Brasil isso não está acontecendo e não vai acontecer. Eu acredito que não. Eu não sei se houve alguma mudança, mas até onde eu estou sabendo, não. Então, o banco, porque assim, aqui a gente tem 4 bancos, né? Grandes bancos. Sim. Né? Então, a linha de crédito está lá, mas o banco não vai emprestar sem ter garantia. Difícil, né? De repente ele até pode, então eu vou amarrar no seu faturamento, mas ele não está tendo faturamento, né? Teve alguns bancos que eu até vi por algo, não fui atrás muito assim, mas assim, que eu vi que, por exemplo, estava o empresário pegava o crédito e aí vai começar a pagar daqui a 120 dias, né? Por um longo prazo aí. Mas os juros lá em cima, né? Então, Ana, e nesse caso, que os bancos eles tomam alguns gerentes inescrupulosos, eles aproveitam dessa situação para empurrar empréstimos exorbitantes, né, com juros exorbitantes. Sim. Como isso é negociado? Como isso é feito? Então, aqui não é bem negociado, né? Assim, eu acho que ainda falta um pouco de tato dos gerentes aqui, né? Porque a empresa deve e ele liga, ele tem que fazer o papel dele. Olha, o seu cheque estourou, o negócio vai para o Serasa, né? Que é os órgãos de proteção de crédito, enfim, o banco vai entrar com ação, né? Só que ele não é tão bonzinho assim, né? Eu até tive um caso também de um cliente que o gerente, ele foi, assim, o meu cliente se sentiu super ameaçado por ele, porque ele foi tão grotesco a negociação, que o gerente ligou, conversou com ele, e aí ele me ligou. Aí eu falei, o que ele quer? Olha, Ana, eu devo 200 mil... E se eu fizer esse acordo, a minha dívida vai para 500. Eu falei, né? E assim, ele foi pior até. Ele foi ainda além. O gerente falou assim, olha, você vai me pagar só para a gente conseguir fazer esse acordo um valor mínimo, um valor, né, que daria para ele pagar. E daqui a um mês, 2 meses, você não paga mais. Aí a gente negocia novamente. Eu falei, mas espera aí.
Você tem uma dívida de 200, você vai fazer uma confissão de 500, e aí você vai ter que agora negociar 500. Foi isso que ele me falou. Eu falei, então, né? Cadê a balança, né? E o contrato, no direito brasileiro, e acredito que até mundial, é uma coisa bilateral. Tem que ser bom para mim e bom para você. Não adianta eu fazer uma coisa boa para mim e não boa para você, né? Então, eu falei, não, você não vai fazer. Aí o gerente foi... ameaçou ele, falou, olha, o banco vai entrar com ação, a sua advogada não sabe de nada, não sei o quê. Aí ele falou, peraí, né? Peraí, né? Então, é isso que a gente lida no dia a dia. É importante a gente ressaltar que nessas situações, o povo, o cliente, as pessoas não vão se esquecer dessas marcas, desses bancos, dessas empresas que tratam mal os clientes durante esse período de necessidade, de pandemia. Então, aquelas empresas que têm um vídeo que mostra que está se preocupando com o seu cliente, essas vão continuar sólidas no mercado, vão continuar crescendo, totalmente diferente. É triste que eles não consigam enxergar esse lado. Não, não consegue. Eu estava conversando com um colega meu e a gente fala assim, o direito tem vários princípios, né? E hoje eu acho que o maior princípio que não está em nenhum código, mas agora está na nossa vida, é o princípio da solidariedade. Né? Verdade. E assim, em relação a assim, o banco, ou, né, que a gente falou, o locador, o credor, enfim, né? O credor, ele sabe que o devedor deve, mas tem muitos devedores que não é porque quer, mas a situação, né? A situação veio para isso, né? A situação deu um balde de água fria em todo mundo, né? Por isso que hoje, em todos os aspectos, tanto num contrato de locação ou num contrato de bancário, ou o que seja, eu acho que o que tem que reger hoje é o princípio da solidariedade, né? De você ver caso a caso e nisso você pensar um pouco no outro. Como você também falou, analisar a história, né? E falar, poxa, essa pessoa nunca deu problema, assim. Então dá um voto de confiança, ajudar ela a se reerguer. Porque se ela afundar de vez, aí é aquele efeito dominó. Não, tá menor. E assim, até você tem, esse princípio hoje é tão latente que ontem nós fizemos uma audiência no escritório trabalhista e minutos antes da audiência a gente viu o despacho da juíza colocando o seguinte: a pessoa tinha que apresentar uma testemunha, né? E ela falou assim, não foi nessas palavras, mas foi assim o entendimento da juíza. Se você não puder trazer sua testemunha, o problema é seu, porque qualquer celular e qualquer internet básica, essa pessoa consegue, né? Porque hoje a gente está fazendo audiência por videoconferência, os fóruns estão fechados, né? E a gente falou, mas e se essa pessoa não tem a internet? Se ela está num lugar que não tem uma boa, né? Mais que você não. E se ela não conseguiu pagar a internet esse mês? Sim, e aí? Como é que, né? E aí começou a audiência. E a gente viu que aí a testemunha da pessoa estava lá. Ela conseguiu então, né? A testemunha conseguiu. E ela entrou rapidamente. Quando ela entrou rapidamente, a gente escutou um choro de criança. E onde ela estava, você via que era um lugar, parece um hospital. Essa moça, a testemunha, ela estava dentro do hospital, o filho dela, com suspeita de Covid, entrou. Aí o juiz que estava presidindo lá a audiência falou assim: olha, eu peço desculpas porque eu não sabia dessa situação. Mas eles
Sabia, porque a advogada da parte contrária, ela mostrou que ela estava no hospital. E nós, como parte, né, nós estávamos pela empresa. Nós até falamos com a advogada da empregada, falou, olha, se realmente tiver com isso, a gente fala para resignar outro dia. É o princípio da solidariedade, né? Não é porque você está do outro lado da mesa que eu vou, né? Que eu vou te Exato. sacanear, E a gente nunca né? sabe o dia de amanhã, né? Quem Não sabe é? amanhã esse juiz vai quebrar o carro na rua e essa pessoa vai socorrer ela aí. Não Não é? sei, trocar um pneu, não sei. Sabe, não sabe. É o princípio da solidariedade. Eu acho que hoje é o princípio mais latente que tem, né? Não tem outra palavra, né? Que É nem muito bacana que você verbalizou isso, aí as pessoas conseguem entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes sabe, mas não pratica porque não caiu a ficha. não caiu a ficha, Né? E a gente sabe, né? Então, se aproximando dos 35 minutos, Ana, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Eduardo, nosso amigo, Edu, um beijão para você, meu irmão. Oi, Forte abraço. Edu! Ele escreveu assim: o governo municipal poderia reduzir ou até mesmo isentar o IPTU? Eu acho que, não sei se ele até poderia reduzir, né? Eu acho que poderia isentar em alguns casos, sim, né? Hoje você já tem uma isenção, né? Se, por exemplo, é idoso, dependendo do metro quadrado da casa, você já tem uma isenção. E eu volto de novo no princípio da solidariedade, né? Poderia sim diminuir ou isentar, dependendo do caso, né? A pessoa demonstrar a necessidade que ele está passando, né? Muitos comércios pediram, né? Pediram não, né? Eles falavam por que o governo, o município não isenta, né? Já que a gente não está faturando, a gente vai conseguir pagar IPTU, né? E Ana, existe algum não se mecanismo legal para forçar, para fazer alguma coisa? Não tem, não tem. Você até pode entrar com algum tipo de processo administrativo ou até judiciário, mas não tem, né? O imposto é devido, né? E se, por exemplo, for no caso de uma locação, né? O proprietário pode vir até perder este imóvel, né? Se ele não pagar o IPTU, né? E aí ele cobrar do inquilino, né? Aí volta novamente a negociação. Já que, por exemplo, o inquilino vai conseguir pagar o aluguel e de repente o IPTU é muito alto, vamos negociar isso. Olha, você paga pelo menos o IPTU e o condomínio, se for o caso de um imóvel em prédio, e deixa eu te isento 2 meses de aluguel, por exemplo. Mas pelo menos o IPTU e o condomínio estão. Por quê? O condomínio e o IPTU é uma obrigação property rem, né, que a gente chama, que é do próprio imóvel, né? Então, de repente, nessa negociação, até nos contratos de locação, seja comercial ou residencial, chegar, olha, eu não vou conseguir te pagar o condomínio, mas eu consigo te pagar, não vou conseguir pagar o aluguel. Mas pelo menos o condomínio e o IPTU eu vou conseguir. E aí não vai ferir o seu direito real sobre o imóvel, né? E ocasionar um problema futuro. E o aluguel a gente ou isenta, dá um abono de alguma porcentagem, alguma coisa, e ajuda um ou outro, né? Os condomínios, você pode falar um pouquinho mais como funciona? Sobre como? Se deixarem de pagar, perder o O trabalho. o condomínio, como o IPTU, é uma obrigação property rem, né, que a gente chama, que é uma obrigação do próprio imóvel, né? Entrar como execução, porque o condomínio ele engloba a manutenção do prédio, né? Então, se você não pagar, o condomínio pode vir entrar como execução contra o dono do apartamento ou da sala comercial e pedir, né, a cobrança dessa cota, né, que a gente chama dessa cota, né?
E a gente me pergunta, depois de quanto tempo que eu não pago condomínio que ele pode entrar? Não tem prazo, tá? Vencendo a primeira, 30 dias você já pode entrar, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, venci meu condomínio, eu não paguei, então daqui a 30 dias eu já posso entrar, porque já vai vencer o segundo, né? E assim vai, né? É Agora, igual. Ana, nós Agora, temos um nós número temos bacana de um gente que número bacana de está gente que nos assistindo está nos agora. assistindo agora. Quais Quais seriam as seriam dicas de as uma dicas de uma advogada para as advogada pessoas que para as estão aí meio pessoas que estão aí meio perdidas, sem saber perdidas, como sem saber proceder em como certas proceder em situações? certas situações? Baseado no seu dia a Baseado no dia, seu o dia que a que você dia, tem o que visto que é você mais tem visto que é mais corriqueiro e aquilo corriqueiro que você e aquilo que pode você pode passar de dica? passar de dica? Tá. Sim, eu acho que hoje o que mais me procura é sobre contrato de locação mesmo, né? Então, o que que eu faço, doutora? Eu não consigo pagar ou o meu inquilino não me paga, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem dicas para um e para outro, né? É muito mais para o locatário do que até para o locador, porque o locador, né, ele vai esperar uma negociação do locatário, né? Então, a primeira coisa que eu já falei assim é a organização financeira. O locatário tem que ver quanto vai entrar na mão dele, quanto vai entrar, né? Quanto ele perdeu de renda e como ele pode pagar esse aluguel, se pode continuar pagando, né? E conversar com o proprietário em cima dos valores que ele tem, né? Não adianta achar que, então eu era empregada, eu ganhava 20 mil reais e pagava meu aluguel de 7. Não, hoje não dá mais para fazer isso, né? Então eu tenho que. Hoje eu estou sem emprego, eu fui mandada embora, eu tenho meu seguro-desemprego, vou receber minhas verbas e tal, mas isso um dia é uma torneira aberta, né? Vai indo, né? Então, primeiro é organizar as finanças. Depois disso, você organizando, o locatário organizando suas finanças, é você negociar antes que a bomba estoure, né? Chegar para o seu proprietário e falar, olha, a minha situação é essa, sou administradora do imóvel, né? Porque muitas vezes o proprietário deixa em alguma imobiliária para administrar, administrador de Uhum. bens, né? E aí, falar a real, sempre a verdade, não adianta vir com história da carochinha, né? Ninguém é, né? Ou se você não teve nenhum tipo de perda, nada, né? Não adianta falar assim, então o meu vizinho aqui perdeu, eu vou lá também ver se eu, né? Não há necessidade de fazer isso, né? Eu acho que é a boa ética, né? E o locador ser flexível, ver realmente caso a caso, né? A administradora também vê, né? Ver o que esse inquilino, né? Se ele é um bom pagador, se ele não é, e ver o que pode ajudar nessa negociação, né? Não adianta fazer ameaça, né? Falar assim, então tá, você não vai aceitar, eu vou sair do imóvel. Então, né? Você vai para onde, né? Você vai para onde, né? Então, que é a honestidade, né? Ana, agora voltando um Ana, pouquinho agora voltando um atrás e pouquinho dando atrás e dicas, dando dicas para essas pessoas para que são essas pessoas que vítimas da são vítimas da violência violência doméstica, doméstica, os idosos, as os crianças, idosos, as o crianças, que que você o que poderia você passar para as pessoas poderia que estão nos passar para as pessoas assistindo? que estão nos assistindo? Então, assim, essas pessoas que têm essa questão dentro de casa, procure uma pessoa de confiança, converse com essa pessoa de confiança, seja um advogado, seja um parente, seja um amigo, né? E procure a assistência. Não adianta fugir, não adianta achar que eu vou ter vergonha porque meu marido me bateu, eu vou ter vergonha porque meu marido bateu no meu filho, né? Aquele idoso que tem uma questão também. Não, procure realmente, né? Apesar, hoje, por causa da pandemia, algumas delegacias estavam fechadas, a pessoa não conseguia assistência, você consegue fazer o BO digital, você consegue fazer a denúncia digital. A gente entra naquele. Mas o cara não tem dinheiro para pagar a Internet. internet, ou não sei o quê. Então, por assim, procure uma pessoa de confiança ou até um advogado. E tem as assistências judiciárias também, né? A OAB agora volta a abrir, né?
E você pode procurar uma casa da Ordem dos Advogados, né? Em qualquer cidade tem, e procure a ajuda. Denuncie mesmo, não adianta ter vergonha, porque se não denunciar, essa pessoa pode sofrer muito mais e até vir a falecer, né? Infelizmente a gente tem isso. Então, assim, a primeira dica é procurar uma pessoa de confiança. A segunda dica, não ter vergonha disso, né? E existe agora o BO digital que você pode fazer, né? E o Ministério Público está em cima disso, né? E não ter vergonha, né? É difícil, né? Vamos torcer, né, que todo mundo passe dessa fase da melhor forma possível dentro do cenário. Sim. E assim, sempre tem alguém ao seu lado que você pode contar. Não tem, assim, né? E existem as medidas protetivas, se essa mulher se sentir ameaçada, então procure seu direito, procure um advogado, esse advogado vai entrar com uma medida protetiva para afastar esse ofensor da casa, seja para ela, para os filhos, né? E isso, mas a justiça não funciona, o judiciário é demorado. Sim, não vou falar que é uma coisa de, né, um dia para o outro, mas se não fizer, vai ser pior. Se não fizer, vai ser pior. Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui na Inglaterra, as crianças são ensinadas na escola, quando estiver em casa, se houver como se fala? Agressão por parte dos pais, o harassment, perseguição, eu acho que ou maus tratos, tudo que possa machucar a criança, eles sabem o número correto para ligar. Aí no Brasil, as crianças têm um número que eles podem ligar? Aqui tem o conselho tutelar, né? Você mas pode funciona, o telefone funciona, a internet. Tem um telefone, mas aqui a gente não tem. Olha como é que é a coisa, assim. A criança não é educada para isso aqui. Não é. Não é. Existe o conselho tutelar, que ele tem que proteger a criança, né? A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que protege a criança, mas a criança que não é educada a isso, a chegar e saber que existe um número X, né? Você tem o número da emergência, você tem o número da polícia, mas se a criança liga, né? Então, assim, vai denunciar no conselho, o conselho vai na casa, mas a criança não é educada para isso. E nem quem sofre a ofensa também não, né? Não tem. Não tem. Talvez seja uma boa pauta, né, para o Ministério, Governo Federal, Ministério da Educação, considerar para aplicar nas escolas, ensinar desde as crianças os direitos delas também, né? Os números para se defender. Sim, é engraçado, com esse negócio da pandemia tendo aula online, a minha filha tá tendo isso, né? Os direitos da criança. Então, a criança tem o direito a brincar, a comida, a saúde, ela tem. Mas, assim, ela é uma tudo que ela sabe, né? Agora tem o direito que ela não conhece. Então, ela é uma criança que estuda num colégio particular, né? Que, assim, graças a Deus não sofre nenhum tipo de agressão, é super amada, enfim, os coleguinhas dela também. Mas a criança da periferia, né? Ela não... É triste. É triste. É tudo muito bonito no papel, né? Mas na nossa realidade é cruel. É cruel, viu? A gente vê umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, né? Como é que... É cruel, né? Existem todas as medidas protetivas, existe a lei, existe o conselho tutelar, mas até essa criança chegar lá... Exato, pode ser tarde demais.
né? Ainda mais, por exemplo, se é uma criança que mora com o pai só, com a mãe, e não tem onde recorrer, né? O que vai fazer? Se ela não tem a instrução, se ela não sabe o que ela teria que fazer em dadas situações. E o medo dela é tão grande que, às vezes, até para falar, né? De repente falar para a professora, na escola, né? Chegar para a professora e falar, olha, por que essa criança está acuada? Por que essa criança não brinca? Por que essa criança é agressiva, né? Então, esse assim, é outro ponto que você tocou, Ana. Se a criança na escola fala para a professora, eu acho que a professora vai entrar em contato com os pais para saber o que aconteceu. Aqui eles já ligam direto para a polícia, o serviço social, e aí já vem eles chamam os pais na escola para conversar. Então, aqui, se o aluno chega na escola e fala isso, vai para o conselho tutelar. Mas isso demora, não é uma coisa que acontece no mesmo dia. Sim, né? Aqui aí é no mesmo dia. Ele tem que ir até a casa, né? Existe tem todo um processo. Né? Existe psicólogos, existe. Quando você vai, por exemplo, no judiciário, você tem todo um quadro de profissionais para dar essa assistência. Mas a questão é chegar ao judiciário, né? Como essa criança vai chegar ao judiciário, né? Porque a escola também tem que estar preparada para isso. A professora tem que estar preparada para isso, né? De escutar esse aluno e ter a visão de olhar e falar por que esse aluno está assim, né? Então, aí as coisas funcionam, tem todo né? Aqui também tem, só que o problema é como o tempo, como a engrenagem funciona. Eu acredito que uma vez que entra no sistema, aí sim, mas para entrar no sistema é muito lento. Sim. A gente tem, assim, a vara da infância e da juventude aqui é muito boa, né? Você tem psicólogos super, né, com expertise para lidar com isso, mas aqui nos assistindo tem uma excelente psicóloga, a Carla, beijo para você. Então, ela pode falar com até mais propriedade. A Carla é autora de vários artigos em revistas. Parabéns, Carla, uma abração. Quem sabe faz uma live, se você concordar. Ana, infelizmente a nossa live está chegando no final. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, mas eu acho que você esclareceu muito com as respostas, né? E após a live, eu vou deixar registrado o e-mail do seu escritório, o seu contato, para quem tiver dúvidas futuras, que entre em contato com você. Eu recomendo a Ana, eu conheço a Ana há no mínimo uns 35 anos. Não pode dar muita essa velocidade. Não é? Então pode pintar as raízes. Eu já não tenho muita coisa. Pode conversar com a Ana de olho fechado. Obrigada, Marcinho. Você é um querido. Obrigada por essa conversa, foi muito boa. As pessoas que estão aí nos escutando. E eu espero ter ajudado um pouquinho. Espero ajudar. Sempre estamos à disposição. O escritório é aqui no Taboão da Serra. Eu estou com uma parceria com uma grande amiga minha que fez faculdade comigo, né? Estamos já há 20 anos aí no mercado e eles também têm uma expertise grande em cooperativa, no ramo imobiliário, criminal também, né? E estamos aí na luta, trabalhando, querendo ajudar, né? E vamos que vamos, né? A live foi muito bacana, Ana. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas, né? Que as pessoas às vezes acabam até por falta de, embora estejam em casa, mas preocupadas com outras coisas, não conseguem ter uma ideia e saber que caminho tomar. A criação da engrenagem, por onde começar. Então agora vocês estão escutando, tem a Ana, que é uma excelente profissional, e tenho certeza que ela vai assistir da melhor forma possível.
Um beijo, Cris. Um beijo, Cris. Drica. Um beijo, Fabi. Um beijo, todo mundo. Beijo pra todos. Olha quanta galera da nossa época. Que bacana, né? Eita, coisa boa. É muito bom, é muito bom. Talvez a gente poderia fazer uma live com a Dona Eliana. Não é? Ia ser ótimo. Para contar para todo mundo como ela aturava as crianças, os alunos. Né? E ver que deu certo, né? E ver que deu certo, é verdade. O mais importante. Uma amizade aí, mais de 40 anos entre os nossos amigos, né? Então, né? É, e é isso maravilhoso. Que a gente leva pra vida. É isso que a gente leva para lá. Ana, um beijo, Ana. Beijo, Ana. Beijo, Silvia. Beijo, Silvia. Milena. Então tá, Ana. Obrigado pelo bate-papo. Foi muito bacana. E a gente se fala em breve, se Deus quiser. Com certeza, Marcinho. Fica com Deus aí. Beijo em todos, né? Que seja agora já final de semana, um grande final de semana. Amém. Com a família. Amém, obrigado. Saúde, que é o que interessa, né? E o resto a gente corre atrás. O resto a gente corre atrás. Um beijo grande, Ana, para você e família. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Beijinho. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.